inspiração para escrever essa mensagem veio da leitura de uma matéria publicada no Estado de São Paulo essa semana por um escritor chamado Marcelo Nakagawa, intitulada "Para onde vão os empreendedores depois que morrem?". E no artigo, o Marcelo falava do medo de Walt Disney de ser lembrado pelo personagem mais famoso das suas criações, que era o Mickey Mouse. Ele diz: imagina eu ser lembrado como o criador de um rato. Então ele gastou os últimos dias da vida dele desenvolvendo um projeto que ele chamou de Parque Experimental da Comunidade do Amanhã, que a gente conhece hoje como Epcot Center. Eu nunca fui lá, mas o pessoal que foi diz que é um arraso, que é uma miniatura das culturas do mundo. Você pode conhecer todas as culturas andando no parque da Comunidade do Amanhã. Mas no artigo do Marcelo tinha uma referência a um livro escrito por uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Ela escreveu um livro intitulado Antes de Partir, onde ela conta as experiências dos seus pacientes. Eram pessoas de quem ela cuidava que estavam em estado terminal, estavam morrendo. E no livro, a Bronnie conta que ela começou a perceber, na medida em que ela convivia com esses pacientes, ela começou a perceber que os relatos deles refletiam uma semelhança. Parece que as pessoas confessavam as suas vidas com algumas semelhanças. Então ela reuniu os 5 mais comuns lamentos que as pessoas têm antes de partir. Quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a ler o lamento, a minha mente imediatamente começou a relacionar esses lamentos com os ensinos da Escritura. E, de repente, eu vi a possibilidade de extrair do livro da Bronnie um alerta para todos nós que vamos morrer um dia, a gente só não sabe quando. Então, eu quero mostrar a vocês como a palavra de Deus nos ensina a viver de tal maneira os nossos dias que a gente não venha a lamentar na hora de partir. Alguns de nós não vão ter essa chance, né? Alguns vão morrer assim da noite para o dia, papum, não dá tempo de arrepender. Mas alguns podem morrer já na velhice, né? Eu sei que não é uma coisa muito legal de falar, mas vai tudo terminar bem no final, pode acreditar. Bom, o que eu vou fazer hoje com vocês? Eu vou falar dos arrependimentos que estão no livro, um pouquinho do contexto que esses arrependimentos nasceram, e vou mostrar a perspectiva da palavra de Deus, para você sair daqui para cima, né? Amém? Prontos? Bom, quais são os 5 arrependimentos? Primeiro arrependimento. Eles diziam assim: eu gostaria de ter tido a coragem de ter vivido verdadeiramente a minha vida e não aquela que os outros esperavam de mim. Esse lamento é apresentado por uma paciente chamada Grace, uma mulher de 80 anos, acometida de um câncer no pulmão. Esse câncer é o resultado de praticamente 50 anos vivendo ao lado de um marido fumante. Ela não era, mas o marido era. O casamento de Grace não fora fácil, especialmente porque o marido dela, que até nessa época já estava internado numa clínica de repouso, esse homem a tratou com muita indiferença, era um homem muito dominador, não tinha o menor respeito pela Grace. E agora, há poucos dias da sua partida, a Grace se lamentava ter vivido não a vida que ela desejava, mas aqui, segundo ela, lhe haviam imposto.
Aliás, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que a vida que você vive hoje é a vida que você sempre desejou? Deixa eu melhorar a pergunta. Como é que eu posso saber que daqui a alguns anos eu não vou me arrepender das minhas escolhas? E se eu me arrepender de quem eu fui? E se eu me arrepender da profissão que eu escolhi? E se eu me arrepender do meu casamento? Das aquisições nas quais eu gastei toda a minha energia? Irmãos, preste atenção, só há uma maneira de saber que eu não vou lamentar a vida que eu vivi no futuro, antes de partir. É sabendo que eu vivi totalmente no centro do propósito de Deus para a minha vida. É a única maneira. Você sabia que há um plano perfeito para a sua vida? Você sabia que Deus pensou numa maneira de tornar a sua vida e a minha totalmente aproveitável? Você sabia que há uma maneira de chegar no fim dos nossos dias sem qualquer arrependimento? Há uma maneira. E foi o rei Davi que falou sobre isso. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Eu peço que você vá comigo para o verso 16 e 17. Ali no Salmo 139 diz assim, verso 16: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos, cada um deles escrito e determinado. Veja, não há improviso. Não há linha torta na nossa vida. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é impossível, porque no livro de Deus não tem linha torta, irmãos. O torto é se Deus estiver sendo surpreendido pelas vicissitudes da vida. Mas Deus não é surpreendido. O texto diz, cada um deles escrito e determinado. Quando? Nenhum deles havia ainda. E ele diz assim, olha o que ele fala, leia comigo. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Irmãos, a primeira boa notícia da noite é que há um destino, há uma sorte, há uma vida planejada, sem arrependimento, sem lamento, sem aquele, se eu pudesse voltar atrás. Olhe, preste muita atenção. O Deus de toda graça tem um plano perfeito, onde cada detalhe da vida tem um propósito. Agora, nesse plano, tudo dá certo? Não. Nesse plano, eu venço todas as batalhas? Não. Nesse plano, eu sou protegido de todas as tristezas? Não. Mas no plano de Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Está vendo? Tem um propósito. E é por causa desse propósito que todas as coisas dão certo para nós. A diferença entre o otimista e o crente é que o otimista pensa que no final tudo vai dar certo, tudo vai terminar bem. Mas o crente confia que Deus tem um propósito em todas as coisas, não importa como termine. Essa é a diferença. A mais importante pergunta que você precisa fazer a si mesmo hoje é: será que eu estou vivendo a vida planejada por Deus para mim? Eu vou lhe mostrar como se faz isso. Você quer aprender? Eu aprendi. Está aqui. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2.
Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora leia comigo o restante. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro passo, irmãos. Tenha certeza de que o seu coração e o seu corpo estão consagrados a Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, prepare a sua mente para pensar em categorias espirituais, não nas exigências da sociedade moderna. É só assim que você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, para experimentar isso, você tem que ter a mente de Cristo, porque é essa mente que vai guiá-lo para o centro do propósito de Deus para a sua vida, daquele plano perfeito. Você já ouviu falar de Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, no 2º século, discípulo do apóstolo João. Policarpo foi perseguido pelo Império Romano durante anos. Ele fugia sempre, escapava, mas um dia eles o encontraram e o prenderam e o levaram para um coliseu para ser queimado vivo. O procônsul, olhando para Policarpo, já avançado em idade, dizia para ele: Policarpo, considera a tua idade, Policarpo. Jura pelo gênio de César, insulta a Cristo. E Policarpo responde: 86 anos há que sirvo a Cristo e Ele nunca me fez mal. Como blasfemaria eu contra o meu Salvador? E foi queimado vivo. Agora imagine Policarpo olhando para trás dizendo: ai meu Deus, por que eu não segui a vida da carreira militar como minha mãe falava? Vá para o corpo militar, vá para o exército. Imagina só. Hoje eu estaria aposentado, vivendo confortavelmente na minha casa, a serviço do imperador. Imagina Policarpo falando: irmãos, não. Aqui está um homem que está prestes a enfrentar uma morte horrível, mas ele está totalmente convicto de que não havia nada a lamentar. Ele havia combatido o bom combate, guardado a carreira, completado a carreira e guardado a fé. Você vive hoje no plano de Deus para você. Segundo lugar, segundo arrependimento. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Esse arrependimento veio de um paciente de Brony chamado John. Ele fora casado com Margaret e eles tiveram 4 filhos que agora já estavam casados e já tinham os seus filhos. O John era um executivo muito bem sucedido numa grande empresa e ele havia dedicado anos a fio para a sua carreira. Quando o último filho casou, a Margaret, que era sua esposa, fez um pedido encarecido ao John para que ele se aposentasse. Assim, eles poderiam viver os anos que lhe restavam, um para o outro. Eles já tinham dinheiro suficiente, os dois haviam trabalhado. Ela disse: a gente pode vender a nossa casa, que é muito grande, a gente pode comprar uma casa menor e viver uma vida mais simples, e assim a gente pode viver o resto da nossa vida para nós mesmos. Uma certa noite, a Margaret implorou para o John para ele se aposentar. E ele ficou tão comovido que ele disse: tá certo, eu vou me aposentar. Aí ela voou no colo dele e começou a beijá-lo, e ele disse assim: mas só daqui a um ano. Ela relutou, mas acabou aceitando e a vida continuou. O John começou a fazer planos para uma longa viagem
com a sua adorável esposa, já pensando nas cidades, nos voos, nos hotéis, nos passeios. Eles tinham um ano para planejar. Passados 4 meses daquela noite em que ela disse: querido, se aposente. Margaret se sentiu mal. Foi ao médico. Ele mandou fazer uns exames e o resultado foi devastador. Margaret tinha uma doença em estado muito avançado e faleceu poucas semanas depois daquela consulta. O John, diz a Bronnie, a enfermeira, preste atenção. O meu trabalho havia me definido sob certo ponto de vista. Por que dependemos tanto do mundo material para termos valor? Não há nada de errado em querer uma vida melhor. Não me interprete mal. É só que a procura por mais e a necessidade de ser reconhecido por nossas conquistas e pertences podem nos desviar das coisas reais. E com o passar, como o tempo a passar com aqueles a quem amamos, o tempo para fazer as coisas que nós mesmos amamos e nos afastar do equilíbrio. O que Deus diria a John? Deus diria: John, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Um dos princípios mais notáveis da Escritura é do equilíbrio entre o trabalho e a família. Como se sabe que um homem está equilibrando o trabalho e a família? Bem, em primeiro lugar, o texto diz: ele não trabalha por dinheiro. Ele trabalha naquilo que ele gosta. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. É porque ele gosta do trabalho. Ele não está se humilhando, não está se vendendo, não está vendendo a sua integridade somente para ter mais dinheiro. O lendário comandante Rolim, que fundou a TAM, tinha uma frase que lhe é atribuída, não sei se é verdade ou não, ele dizia assim: só trabalha duro no sentido da palavra quem não gosta do que faz. Por isso eu, graças a Deus, nunca precisei trabalhar. Ele dizia. No nosso texto, a esposa desse homem equilibrado é chamada de videira frutífera dentro de casa. Isso significa, para você ter uma videira frutífera dentro de casa, significa que o marido dela dá atenção para essa mulher. Ela se sente cuidada, valorizada, respeitada. Que é muito diferente de muitas esposas, que em vez de videira frutífera se tornaram um espinheiro dentro de casa. É somente osso seco. Elas desidrataram de tanto choro, de tanta traição, de tanta substituição, porque os seus maridos têm um caso com o seu trabalho. Terceiro, os filhos estão em volta da mesa. Irmãos, parece simples, mas ter pelo menos uma refeição por dia em volta da mesa, hoje, nos dias de hoje, tornou-se uma tarefa muito complexa, porque cada filho tem a sua agenda lotada de compromissos, cada um tem o seu horário, é muito difícil, é raro juntar todo mundo. Nós vivemos numa cidade imersa na indústria do petróleo, que ao mesmo tempo remunera regiamente aqueles que nela trabalham, mas não raro tira-lhes quase toda a possibilidade de uma vida familiar equilibrada. O que é que Deus diria a esses milhares de Johns que trabalham 30, 40 anos dedicando-se totalmente à sua carreira, imaginando que algum dia vão ter o suficiente para fazer a sua família feliz? Ele vai dizer o mesmo que ele disse para Marta:
Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Do ponto de vista de Deus, preste muita atenção, irmão. Vou falar agora diretamente para os homens de negócio aqui. Você que é o provedor da sua família. Escute isso. Do ponto de vista de Deus, o trabalho não é a fonte de sustento e provisão das necessidades da sua família. A provisão vem da graça e da bondade de Deus, que dá o sustento a você e a mim enquanto nós estamos dormindo. O trabalho é o meio de ser grato a Deus por um sustento gracioso de Deus. Por isso é loucura quando se inverte as prioridades. O trabalho é um meio para celebrar a família. Um meio. O último comentário de John, esse paciente, para Brony foi esse. Não há nada de errado com amar o seu trabalho e querer se empenhar nele. Mas há tanta coisa mais nesta vida. O equilíbrio é que é importante. Manter o equilíbrio. Pena que para o John era tarde demais. Ele perdera a pessoa que podia ganhar com esse entendimento. Quem seria você hoje sem o seu trabalho? Pense. Se de repente você não pudesse executar o seu trabalho, você ainda teria o respeito da sua família? Vamos em frente? Terceiro arrependimento. Eu gostaria de ter tido, né? Está faltando uma. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar mais os meus sentimentos. Olha, irmãos, é muito importante você ter intenção que isso aqui não é gente crente falando, não, é gente comum. Não é um versículo bíblico isso aqui não, tá? Vamos cuidar. Deixa eu apresentar para vocês Yosef e Gisela. Esse casal, eles eram sobreviventes do Holocausto. Após a Segunda Guerra, eles migraram para a Austrália. Agora, Yosef, aos 94 anos de idade, ele tem uma doença, já no estado terminal. E Yosef tem uma vida bastante restrita. A família tinha feito um pacto. E tinha, inclusive, forçado o médico a não contar que ele tinha uma doença fatal, incurável. Um dia, ele e a Brony ficaram sozinhos no quarto. E o Yosef disse, Brony, eu estou morrendo, não estou? Brony disse, sim, Yosef, você está. Ele disse, obrigado. Obrigado por me dizer a verdade. A minha família simplesmente não consegue lidar com isso. Eu desejaria não ter trabalhado tanto. Eu ficava com medo demais de deixar meus sentimentos transparecerem. Por isso eu trabalhava para manter a minha família. Mas com isso eu deixava a minha família a uma certa distância de mim. Eles não mereciam ficar sozinhos. A única coisa que Yosef tinha ensinado aos seus filhos era como ganhar e valorizar o dinheiro. A Brony disse assim, mas Yosef, você está deixando para eles uma vida muito confortável, você deu o sustento que você queria dar. O Yosef disse, Brony, eles não me conhecem. Eles não me conhecem. O grande arrependimento de Yosef é que ele nunca havia deixado sair de dentro dele o amor que ele sentia por sua família. Você sabia que milhares de pessoas nesse mundo vivem a vida inteira reprimindo suas emoções, com medo de serem rejeitadas pelo que sentem? Há pessoas que têm medo
de dizer que têm medo, que são inseguras, que sentem raiva, que estão amarguradas, que desejam vingança, que sofreram humilhação, que foram desprezadas, desrespeitadas, e assim por diante. Temos medo de mostrar que fomos feridos, que fomos ofendidos, humilhados. O que é que você tem? Nada. Nada. Como nada? Você está chateado, você está magoado? Quem eu? Imagina, que vem debaixo de me atinge. Mas por que você está bravo? Bravo eu? Eu não estou com raiva, não estou em raiva de ninguém. Então por que você está espumando aí pelo canto da boca? O que você está fazendo com a maçaneta da porta na mão? Há casais que passam a vida inteira insatisfeitos com a sua vida sexual, mas nunca tiveram a coragem de sentar com seu cônjuge e buscar uma solução. Há filhos que viveram a vida inteira sob a opressão, sobre o cuidado obsessivo dos pais. Eles se sentem prisioneiros dos pais. Alguns foram violentados dentro de casa, mas nunca tiveram coragem de falar abertamente sobre o assunto. Pais que são desprezados e humilhados pelos seus filhos, que nunca viram seus esforços de pagar a faculdade, a escola recompensados, nem com muito obrigado. Deus, irmãos, inventou um lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem ser desprezados por isso. E esse lugar chama-se igreja. Nós somos uma igreja determinada a viver em comunidade, que a comunidade é a resposta de Deus ao mundo perdido. Numa célula você pode mostrar os seus sentimentos e continuar sendo amado. A palavra de Deus diz assim, leia comigo esse texto. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Alguém disse sobre a célula, se esse não é o lugar onde eu posso chorar sem me envergonhar, onde é que eu vou chorar? Se esse não é o lugar onde eu posso ser aceito do jeito que eu sou, onde é que eu vou? Se esse não é o lugar onde eu posso errar sem ser rejeitado o resto da vida, onde é que eu vou? Se esse não é o lugar onde eu posso confiar os meus segredos mais profundos sem vê-los jogados ao vento, onde é que eu vou me expor? Se esse não é o lugar onde eu posso encontrar esperança na aflição, onde é que eu vou? Se esse não é o lugar onde eu posso experimentar amor sincero, onde é que eu vou? Você sabia que algumas das pessoas que estavam naquelas duas torres, chamadas as Torres Gêmeas, no 11 de setembro, e algumas pessoas que estavam nos aviões que foram jogados contra as torres e contra o Pentágono, não chegou a cair lá. Você sabia que algumas dessas pessoas conseguiram ligar para as pessoas mais próximas? E sabe qual era a única coisa que eles diziam? Eu te amo. Eu te amo. Para o esposo, para a esposa, para um pai, para um filho, para uma avó, era a última mensagem. Eu te amo. Talvez você possa fazer isso hoje, ligar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó. Talvez você possa fazer isso hoje. Não vá se arrepender no fim da vida. Por que eu não demonstrei meu sentimento? Quarto lugar. Eu gostaria de ter estado mais em contato com meus amigos. Doris era uma senhora que Brony passou a cuidar numa clínica de luxo
para idosos. Ela tinha uma única filha, mas essa filha morava no Japão e elas tinham muito pouco contato agora. E a Doris dizia para a Bronnie assim: quando você é mãe, você alimenta sua filha, você nunca acha que alguma coisa pode lhe privar dessa intimidade, mas essas coisas acontecem. Hoje minha filha tem sua própria vida. Eu a trouxe ao mundo, mas nós não somos donos dos nossos filhos. Somos apenas agraciados com o papel de guiá-los até que eles possam voar por conta própria. E o que ela está fazendo isso agora? E aí a Doris disse: Bronnie, eu tenho morrido de solidão aqui. Eu ouvi dizer que isso era possível, e é mesmo. A solidão pode matar, com toda certeza. Bronnie, eu sinto falta dos meus amigos, acima de tudo. Alguns morreram, outros estão na mesma situação que eu. Alguns eu perdi o contato. Eu desejaria não ter perdido contato com eles. Você imagina que seus amigos sempre estarão por perto, mas a vida muda de repente. Você se descobre sem ninguém nesse mundo que lhe entenda ou saiba qualquer coisa sobre a sua história. A Bronnie respondeu: Doris, a solidão não é uma falta de pessoas, é uma falta de compreensão e aceitação. Não importa quantas pessoas possam estar ao seu redor, se não houver alguém por perto que entenda ou aceite você como é, você está diante da solidão. A Bronnie resolveu procurar algumas das amigas de Doris, e ela conta que ela conseguiu, depois de muito procurar, a amiga mais chegada, chamada Lorraine. A Lorraine morava numa cidade, e ela conseguiu, depois de muita procura, o telefone da Lorraine. E disse para Doris: Doris, eu consegui achar a sua amiga Lorraine. E ligou para ela, colocou as duas no telefone. E a Bronnie descreve a cena assim: segurando o receptor, o rosto de Doris se iluminou de alegria ao som da voz da sua amiga. Embora a própria voz de Doris fosse de uma idosa, e eu soubesse que a Lorraine era também, o espírito naquela ligação telefônica tornou-se imediatamente o de duas jovens mulheres. Imediatamente as duas estavam rindo e tagarelando sem parar. A questão que esse arrependimento foca é o seguinte: será que nós temos amigos certos para todas as horas? Quem seriam os seus amigos se você tivesse comemorando um aniversário? Se você estivesse se graduando, como foi o caso do Israel, sexta-feira eu estive lá em Campos para a graduação do agora doutor Israel Alves. Coisa linda lá. Faculdade de Direito de Campos, FDC. Estava uma galera lá. Quem seriam os seus amigos se você tivesse cometido um grande erro? Quem? Quem estaria ao seu lado se você tivesse uma doença terminal? A Bíblia diz: há amigos mais chegados que irmãos. Só que esses amigos são como um pomar, eles precisam ser cultivados. Tem gente que não dá bola, não liga no dia do aniversário, não dá uma palavra, depois quer ter gente do lado. Irmão, olha só, não funciona. Amigo tem que ser cultivado. Deus criou um reino de amigos e o chamou de minha igreja. Dê valor à sua igreja. Dê valor à sua célula, porque é lá que estão os seus verdadeiros amigos. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Cultive seus amigos, você vai precisar deles um dia. Finalmente, aquela palavra que
Todo mundo está esperando eu falar, né? Finalmente. O último arrependimento, eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. Esse último arrependimento é apresentado por uma paciente chamada Rosemary, que era uma executiva de uma empresa e agora estava nos seus últimos dias. A Rosemary tinha casado muito cedo, mas o casamento dela não deu certo, o marido espancava, ela levou uma surra tão grande, quase morreu. Depois disso, ela resolveu fugir de casa, saiu e, para não causar escândalo, ela foi para uma cidade bem grande onde ninguém podia saber dela. Ela era dona de um alto QI e logo ela se firmou no mundo dos negócios e ela alcançou o grau máximo na sua profissão numa grande empresa. Ela era uma mulher de um temperamento muito forte, muito ameaçador, exigia que todo mundo fizesse as coisas do jeito que ela queria. E ela, no relacionamento com a Bronnie, ela começou a exigir que a Bronnie fizesse o que ela disse: olha, você tem que me respeitar. E depois de uma discussão entre as duas, a Doris disse para a Bronnie: Bronnie, por que é que você é feliz? Eu disse: não apenas hoje, mas no geral, por que você está sempre feliz? A Bronnie disse assim: porque a felicidade é uma escolha. Rosemary, uma escolha que eu tento fazer todo dia. Em alguns dias eu não consigo, porque eu também não tive uma vida fácil. Mas em vez de ficar me detendo no que está errado, eu tento encontrar as dádivas de todo dia e apreciar o momento que eu estou vivendo, o mais que eu posso. Nós temos a liberdade de escolher onde focalizar os nossos pensamentos. Eu tento escolher as coisas positivas, como ter conhecido você, o meu trabalho, e não ficar sob pressão de alcançar metas. E eu tento apreciar a minha vida. Fecha. Agora vamos voltar. Você sabe qual é o segredo de ser uma pessoa feliz? É só perguntar à pessoa mais feliz que já viu nesse mundo: Jesus. Eu sei que você está pensando: mas a Bíblia diz que ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. É verdade. Mas Jesus era a pessoa mais feliz desse mundo porque simplesmente ele era a pessoa mais amada por Deus. É isso. No dia do batismo de Jesus, ele ouviu uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você quer saber o que é que fazia Jesus aguentar toda a oposição dos demônios? O que é que fazia Jesus permanecer firme diante dos ataques dos escribas, dos fariseus, das armadilhas dos sacerdotes? Ser amado era o suficiente para ele aguentar tudo. E o segredo da felicidade está em ser amado. E se você for amado por aquela pessoa que é amor, então nada deterá você de ser uma pessoa feliz. Algumas pessoas acham que felicidade é poder comprar coisas, possuir objetos ou propriedades, ou estar numa posição de destaque. Nada disso, meus amigos. Felicidade está aqui. Olha o que o Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2,13, diz assim, leia comigo: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha, eu quero destacar isso. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Amados. Você viu isso? Você pode não ter uma boa casa, um bom emprego, uma saúde debilitada, mas se você sabe que é amado por Deus, isso faz toda a diferença, porque ser feliz é saber que o meu Pai me ama. Eu li essa crônica de uma garota de 12 anos. Ela dizia assim: meu pai sempre disse que eu sou maravilhosa. Eu gostaria de acreditar nisso. A Sara diz que para ser maravilhosa eu teria que ter cabelos longos e claros como o dela, mas eu não tenho.
A Janete diz que para ser maravilhosa eu teria que ter dentes brancos e perfeitos como o dela. Mas eu não tenho. A Jéssica diz que para ser maravilhosa você não pode ter sardas no rosto. E eu tenho. O Zé Mário diz que para ser maravilhosa você tem que ser a mais inteligente da classe. E eu não sou. A Vânia diz que para ser maravilhosa você tem que morar numa casa bonita, num bairro importante, num condomínio mais luxuoso da cidade. E eu não moro. O Antônio Carlos diz que para ser maravilhosa você tem que ter uma família perfeita. E eu não tenho. Mas sabe de uma coisa? Todas as noites, o meu pai entra no meu quarto, me abraça e diz: minha filha, você é maravilhosa, eu te amo. Gente, meu pai deve saber de mais alguma coisa que meus amigos não sabem. Deus deve saber alguma coisa de nós que os nossos amigos não sabem. Porque todos os dias Jesus pode dizer: meu filho, eu te amo. Eu te amo. Princípios que uma vez obedecidos evitam você lá na frente de olhar para trás. Por que eu trabalhei tanto? Por que não dei para minha família? Por que não disse que eu os amava? Por que não cultivei meus amigos? Por que não me deixei ser feliz? Mas felicidade é questão de saber que Deus nos ama. Vamos orar? Curve a cabeça, por favor.